Olá, eu sou a Carolina Persegoni, estou aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na conferência Paixão pelas Escrituras da Igreja Batista Atitude. É um evento com diversas palestras para aprofundar os seus conhecimentos na Palavra de Deus. E eu vou te mostrar tudo agora em mais um Bem Mais no Ar. Aqui com a Gisele Caseta, diretora educacional da UniAtitude. Gisele, conta um pouquinho pra gente de como foi esse desafio de organizar essa conferência. Então, foi uma surpresa, um desafio, porque nós tínhamos uma intenção de fazer um workshop online, uma coisa bem pequena para os nossos seminaristas. Mas nós estávamos percebendo a necessidade da Bíblia, da palavra, né? Depois, nesse momento, né? Passando por esse momento tão difícil da pandemia, e nós começamos assim pensar, vamos esticar um pouco essa conferência, vamos fazer mais do que online. E aí nós resolvemos fazer presencial um dia. E aí as coisas foram, o mover de Deus foi tão grande que a gente acabou fazendo esse calendário para 2 dias, muito focado na palavra. Nossa intenção era realmente reavivar nas pessoas a necessidade de ler e conhecer a palavra. Então foi incrível que toda a programação ela foi sendo construída no sobrenatural mesmo de Deus, e hoje nós estamos aqui com uma programação assim, diferenciada, com palavra forte, palavra profunda, como disse mesmo o nosso pregador aqui, o Jonas, né? Uma palavra profunda, né? Que as pessoas estão com sede dessa palavra profunda. E é isso que fez com que a gente ficasse muito motivado para construir toda essa conferência. Quais as expectativas para uma próxima conferência no ano que vem? Então, a gente já sabe que essa conferência vai entrar para o calendário dos eventos da Igreja Batista Atitude, porque a UniAtitude ela é o braço educacional cada vez mais forte da Igreja Batista Atitude. O ano que vem nós vamos ter muitas outras novidades, nós estamos entrando em segmentos assim que nós podemos dar um espólio, que nós vamos realmente deixar marca na sociedade, porque a gente vai fazer uma formação diferenciada em todas as áreas educacionais. Então nós temos grandes planos, e no ano que vem vocês se preparam, porque a gente vai trazer mais novidades aí, e vamos também deixar o agir de Deus, né? Porque foi Ele que agiu muito nessa programação, inclusive com os preletores. Estou aqui com a Luciana, que está participando na conferência. Ela já assistiu a algumas palestras. Luciana, o que você está achando do evento? Estou achando bênção de Deus, assim, demais, falando demais aos nossos corações. Algo, assim, grandioso da parte de Deus. Tem sido uma experiência, assim, renovadora, como que a palavra tem sido confrontadora nesses dias. Bênção demais. Estou aqui com o Fábio, a Bruna e a Eliane. Eles vieram participar da conferência também. Conta um pouquinho pra gente de onde que vocês vieram, o que vocês estão achando do evento. Bom, nós viemos de Mesquita. O evento está excelente, está maravilhoso, ministrações maravilhosas, altamente profundas e relevantes para nossas vidas. Qual foi a sua palestra preferida? A que acabou de terminar, Jonas Madureira. Eu gostei bastante, muito enriquecedor. Qual a mensagem que ele te passou que mais tocou o seu coração? Olha, tudo foi bem relevante, né? Mas foi muito incrível a forma que ele utilizou um único versículo para trazer tantas coisas positivas ao nosso coração. E como que você acha que esse evento pode transformar as pessoas que estão aqui? Olha, eu acredito que todos aqueles que crerem, né, no Evangelho, que o assunto é o Evangelho. E a palavra do Senhor diz que o Evangelho é poder para transformar. Então, se todos derem ouvido, ligar, meditar, eu tenho certeza que há uma transformação, porque já começou na minha vida a partir de tudo que eu ouvi até agora.
Estou aqui com o Josiel, vice-presidente da IBA, e a sua esposa Silze. Josiel, fala um pouquinho para a gente como que foi organizar essa conferência. Deu muito trabalho? Com certeza um evento desse porte, né, com quase 2.000 participantes, dá muito trabalho. Mas graças a Deus a gente tem uma equipe muito forte, um grupo de voluntariado muito bom, né, disponível ao serviço. E isso torna-se as coisas mais fáceis, né? E a gente está bastante feliz porque a Uniatitude escolheu esse tema, né, estudar sobre a Bíblia, algo muito relevante nos dias de hoje, a base, os nossos princípios, os nossos valores cristãos estão todos lá. Então estou muito feliz que a gente tenha parado esse fim de semana para dar uma estudada, né, reciclar, ver algumas coisas legais que a Bíblia nos oferece. E qual a transformação que vocês estão buscando, no caso, para as famílias, que eu sei que vocês falam muito para as famílias também, com a conferência? Eu acho que o básico, para ser bem direto, é que a Bíblia se torne um manual prático de todas as famílias e de todas as pessoas, né? Se todo mundo tiver tempo para ler a Bíblia um pouquinho a cada dia, ela vai se tornar um manual prático. E isso é que está faltando hoje, né? As pessoas buscam todo tipo de ajuda, mas esquecem de buscar ajuda na palavra de Deus. Então acho que essa pode ser um grande legado que essa conferência pode dar para as famílias. E Silze, fala um pouquinho para a gente também sobre o programa Família Mais. Esse programa nós fizemos, completamos o aniversário dele de 1 ano. Então assim, ele é um bebezinho ainda, mas assim, está cada dia ficando maravilhoso, né? E ele é passado todas as sextas-feiras, às 21h30, e no YouTube, pela Atitude TV e pela Bem Mais TV. Então assim, a gente está muito feliz com o programa. Ele tem abençoado muitas pessoas e eu quero convidar todos que assistam sexta-feira, 21h30. É um prazer para nós. Estou aqui com o Fábio, ele é executivo na IBA. Fábio, como que foi gerenciar toda a preparação dessa conferência? É um evento maravilhoso, de uma magnitude bem expressiva, que demandou um tempo de planejamento bastante grande por conta do Museu da Bíblia, a quantidade de preletores, uma logística muito intensa, porque nós temos muitas pessoas, tanto de voluntários quanto de participantes, e a gente precisa disponibilizar alimentação, uma série de coisas para todos eles. Então foi desafiador, mas foi bastante gratificante. É um evento que está sendo um sucesso muito legal. E você consegue dizer aqui para a gente quanto tempo de preparação e quantas pessoas mais ou menos envolvidas? Olha, entre voluntários e pessoas que são do nosso staff, nós temos mais de 200 pessoas para fazer o evento acontecer. Em termos de planejamento, os momentos mais intensos foram as últimas 8 semanas que antecedem o evento. Então a gente tem aí uns 2 meses bem intensos. Óbvio que o planejamento em si, com o convite dos preletores, ele acaba precisando ser um pouco antes desse período por conta de agendas. Mas o período de produção e execução intenso foram os 2 meses que antecederam esse evento. E como que está sendo para você ver esse evento bonito, grandioso acontecendo depois de tanto planejamento? Olha, é muito gratificante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, um período de pandemia muito intenso que nós passamos, onde eventos dessa natureza não eram possíveis de ser realizados por questões sanitárias. Então, ver a igreja dinâmica, ativa e principalmente sedenta pela palavra de Deus é algo que deixa a gente muito feliz. É um momento agora de sairmos de tudo que passamos. Muitas pessoas passaram por dificuldades, momentos difíceis, e a gente entende e acredita muito que só através da palavra de Deus, do conhecimento do Evangelho, do amor de Jesus, que nós podemos transformar a nossa vida daqui para frente e ter um novo horizonte para poder caminhar com novos passos de hoje em diante. Então é uma alegria ver todo esse time trabalhando intensamente e todos esses participantes hoje confiantes de saírem de suas casas para participar de um evento tão legal. Estou aqui com o pastor Luizinho, que vai palestrar no evento de hoje também. Pastor, fala um pouquinho para a gente sobre o que o senhor vai falar aqui hoje na conferência. Eu vou falar sobre o equilíbrio que deve existir entre a hermenêutica e a inspiração bíblica. Qual o motivo disso? Para que a gente não fale, para que os pastores não preguem, para que nós não anunciemos aquilo que não está contido na palavra de Deus como verdade. Então nós precisamos interpretá-la de uma forma muito correta, conforme o Senhor assim colocou
para aqueles que puderam escrever a palavra de Deus. Ora profetas, ora não profetas, mas as revelações foram bem pontuadas. E o senhor está à frente também da Bem Mais TV e da Fundação Cidades Históricas de Petrópolis. Fala um pouquinho também da importância dessas duas instituições para a gente. A Fundação Cidades Históricas de Petrópolis, ela tem o cunho educativo. Então, tudo aquilo que você possa imaginar que a gente tem que levar para as pessoas nessa visão educativa ou educacional, a Fundação Cidades Históricas atua. E ali está a Bem Mais TV. A Bem Mais TV tem uma programação totalmente diferenciada, porque ela não traz só mensagens bíblicas, pastorais, não. Ela tem uma grande abrangência. Por quê? Porque a sociedade, ela clama por isso. A sociedade, ela precisa entender o que é uma educação para a sociedade, para a família, inclusive. Ou seja, nós precisamos mudar determinados valores que na verdade nunca deveriam ter sido mudados ou transformados por má interpretação, como por exemplo, qual o significado da família hoje? Qual o objetivo da família hoje? Será que a família ela mudou ao longo da época ou nós que quisemos mudar esse conceito primordial da família? Então, a Bem Mais TV está inserida ao contexto dessa fundação e é essa mesma Bem Mais TV, por ser um canal aberto, que tem transmitido coisas muito positivas, valiosas e de grande interesse a toda a sociedade. Estou aqui agora com o Arão. Arão, fala um pouquinho pra gente, porque ele é nosso parceiro aqui da igreja, fala um pouquinho pra gente dessa parceria. Então, somos do Christian Halls Brasil e nós temos uma parceria com a Uniatitude para trazer um curso de mestrado em ministério, para que alunos, pessoas, líderes aqui na igreja e na região do Rio possam aprofundar seu conhecimento bíblico, aprendendo exposição bíblica e também ganhando habilidades ministeriais. E como que essa parceria ajudou na realização da conferência que está acontecendo aqui hoje? Então, através desse curso, mestrado em ministério, em parceria com a Grace School of Theology, que é um dos nossos seminários parceiros também nos Estados Unidos, vários dos pastores da Batista Atitude estão fazendo este curso. Inclusive, vários dos palestrantes dos workshops, alguns dos palestrantes até no palco principal, são alunos deste mesmo curso. Então, eles estão sendo mais capacitados, estão aprofundando o seu conhecimento. E nós também ajudamos na construção da landing page para a conferência, para divulgar a parceria do Christian Hall Uniatitude. Então, essas coisas que facilitam a conferência. Mas não tomamos a responsabilidade pela organização, pelo convite de todos os palestrantes. E tudo isso é da equipe da Gisele e a Uniatitude. E damos glória a Deus por tudo que tem sido realizado neste trabalho. Estou aqui com a Camila, que trabalha com marketing digital na Uniatitude e ela é uma das organizadoras da conferência. Camila, conta um pouquinho para a gente como que foi organizar esse evento. A gente estava pensando numa estratégia, né, de como trazer esse público interessado em conhecimento teológico, né, na internet, que é hoje um dos canais, né, onde as pessoas procuram conteúdo para aprender. E a gente pensando um pouco sobre isso, em como gerar esse tipo de conteúdo, pegamos algumas referências, seguimos ali as estratégias que a gente conhece de marketing digital para trazer, né, pessoas prontas para esse momento de estar se aprofundando no conhecimento das Escrituras, para quem realmente está precisando se apaixonar de novo pela palavra de Deus. E foi muito gostoso assim, bolar esses conteúdos durante essa jornada para trazer esse público que está aqui ouvindo esse super time do Brasil, talvez o melhor time do Brasil em teologia, né, que é o Hernandes Dias Lopes, o Jonas Madureira, o Felipe Breder, o Luciano Subirá, o pastor Josué Valandro também, que hoje é uma das referências em pregação expositiva do Brasil. E foi muito legal porque a gente costuma dizer que quando a gente tem
um produto digital bom, né? No caso, a conferência, o esforço também para fazer o conteúdo, né, para trazer as pessoas para ouvirem, é um esforço bem menor, né? Então, esse time, é um museu da Bíblia, a leitura ininterrupta da Bíblia durante 80 horas, tudo isso fez também a gente gerar bastante conteúdo orgânico, né? Falando da Uniatitude, falando da conferência, né? Muitos canais cristãos nos procuraram, né, para fazer essa parte, né, de assessoria de imprensa para noticiar no Brasil, né, através das suas plataformas, que era a primeira vez do Museu da Bíblia no Rio de Janeiro. Então, participar disso tudo é muito gostoso, e principalmente quando chega o dia e a gente vê, né, as pessoas assim realmente felizes de estar nesse ambiente, satisfeitas, e a gente entende que é missão cumprida. O marketing digital é missão dada, missão cumprida. E aproveitando o que você falou no Museu da Bíblia, como que foi organizar e trazer, porque é de São Paulo, trazer ele aqui para o Rio? Eu vi que vocês trouxeram diversos elementos do museu. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso foi um esforço muito grande da Gisele, né, e da Fabiana Caseta para trazer pela primeira vez de Barueri o Museu da Bíblia para o Rio de Janeiro. Isso foi uma das coisas assim que é realmente a realização de um sonho, né, para a Uniatitude, para a direção da Uniatitude. E a gente percebe assim que essas curiosidades que estavam lá guardadinhas somente para o público de São Paulo vieram para o Rio de Janeiro, e quantas pessoas foram atraídas, né, para esses 2 dias de conferência através dessa experiência do Museu da Bíblia. E como ele está gratuito durante o evento, né, você entra em grupo, tem, né, pessoas da SBB extremamente experientes explicando cada uma dessas etapas, e a gente trouxe muita coisa legal, como, por exemplo, a Bíblia impressa, a primeira Bíblia impressa na Alemanha, as teses de Lutero, tem muita coisa legal ali, e teve realmente todo esse esforço de logística, sabe? Acho que esses bastidores as pessoas não conhecem, é muito importante a gente dizer sobre isso, né? Cada caixinha daquela, cada vidrinho daquele, onde ficam expostos, né, esses papiros, esses papéis, essas bíblias antigas, tudo o que aconteceu para esse livro chegar às nossas mãos, tudo isso teve um custo, teve um trabalho, teve uma grande equipe, né, também de voluntários envolvida nisso. E qual a sua expectativa para os próximos anos? Vamos ter uma segunda conferência? Eu acho que a gente nunca mais vai parar, é o que eu acredito. Eu acredito que a Uniatitude realmente, se a gente pudesse dizer, chegamos com o pé na porta. Acredito que reunir esse time, pouquíssimas pessoas conseguiram reunir esse time para uma conferência aqui no Brasil. Talvez os mais reconhecidos hoje, né, do meio digital são esses que estão aqui conosco, né? Luciano Subirá vai estar com a gente daqui a pouco. E acredito que não tem mais como parar. Acho que se a gente parar, me diz você vai cobrar, né? Outra conferência teológica, outra conferência com aprofundamento, ensinando as pessoas a manusear a palavra com profundidade, com conhecimento, né? Então, acho que realmente a gente começou uma história. A gente fez um vídeo sobre isso, a história da Bíblia, falando tudo que passou para esse livro chegar nas nossas mãos, e no final a gente terminou esse vídeo assim, 2021, primeira conferência Uniatitude com o tema Paixão pelas Escrituras. Então, acredito que 2021 foi o início de uma grande história na Uniatitude. Estou aqui com a Fabiana, uma das responsáveis pelo Museu da Bíblia, que pela primeira vez está aqui no Rio de Janeiro e é uma das atrações da conferência. Fabiana, fala um pouquinho para a gente da importância de ter o museu como uma das atrações aqui hoje. Bom, nós estamos recebendo pela primeira vez o Museu Bíblico na nossa igreja, trazendo para esse museu relíquias sobre a palavra de Deus exposta. Então, nós temos a história desde os primórdios até os dias atuais com o digital, a Bíblia no digital, funcionando aqui no nosso museu. É uma experiência incrível para todo mundo vir aqui e conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Fala um pouquinho para a gente sobre essa Bíblia que está aqui na nossa frente agora. Ela é original? Qual que é a história dela? Então, aqui nós temos a Bíblia original de Lutero. O Lutero, ele unificou a Alemanha através dessa Bíblia.
Então é uma Bíblia pesada, linda, é uma Bíblia de 1534, ou seja, é uma relíquia aqui no nosso museu, imperdível. Além disso, nós temos também outros pontos fortes no nosso museu que... Vamos mostrar ali para o pessoal? Sim. Tem algumas pedras aqui também, pergaminhos, mas vamos falar um pouquinho primeiro aqui das pedras. Nesse caso aqui, é uma vitrine muito apreciada pelos nossos visitantes, que são as pedras, depois são as tábuas com os nossos mandamentos, aqueles que todo mundo já conhece. Daqui, nós passamos... Aqui a gente tem os pergaminhos. Aqui também é o nosso ponto alto na visitação do museu. É onde os nossos visitantes demandam maior tempo em olhar, em admirar, que são os pergaminhos. Então, assim, tem toda a linguagem específica da época. Então, é algo realmente que nos traz muita emoção no nosso museu. E como que foi a logística, Fabiana, de trazer todas essas obras para o Rio de Janeiro pela primeira vez? Nós contamos com o apoio da Sociedade Bíblica, que com muito amor esteve aqui conosco, fazendo todo esse trabalho de encaminhar isso daqui para cá. Vieram todos encaixotados, tivemos todo um preparo da sala, um preparo das vitrines. Na verdade, esse museu já começou há muito tempo antes dele estar aqui. Então, com muito cuidado, nós cuidamos de cada peça, do ar-condicionado estar numa temperatura em que não tenha problema, para que o melhor de tudo vocês possam vir aqui e visitar e conhecer. E tem um lançamento também aqui hoje, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos ali, enquanto isso, mostrar para o pessoal também. É uma Bíblia, outra Bíblia, certo? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Nós estamos imensamente felizes porque hoje está sendo a divulgação da nossa Bíblia Uniatitude. E é uma Bíblia que há muito tempo está em trabalho de pesquisa e hoje está sendo o lançamento dela. Então, logo na primeira página a gente conta a história da nossa igreja, tem uns espaços que cada pessoa que lê com o autor da Bíblia do lado, porque a Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor do lado. Então, você, ao ler essa Bíblia da sua igreja, da nossa igreja, você pode... Tudo que você sentir, você tem um espaço para fazer as suas próprias anotações. E ela já está à venda aqui na nossa igreja. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de todos os membros dessa igreja estar inserido nesse momento de lançamento. Tá certo, Fabiana, muito obrigada. Estou aqui com a Marcele agora, que também está ajudando a receber os visitantes no Museu da Bíblia. Marcele, fala um pouquinho sobre como estão sendo as visitações. Está sendo incrível, a gente realmente está vendo um derramar da presença de Deus, pessoas chorando, né, sendo tocadas por tudo que está acontecendo aqui dentro. E a gente está vendo também os seminaristas ali explicando de uma maneira linda, com muito amor. Então está sendo realmente incrível o que Deus está fazendo aqui. E as visitas, elas são gratuitas, são guiadas? Conta um pouquinho mais sobre isso. As visitas são guiadas, temos em cada estação seminaristas explicando ao público cada peça do museu, cada artigo do museu. Temos bíblias raras, temos uma bíblia de Martinho Lutero. As visitas nos dias 1º e 2 de outubro, elas fazem parte da conferência, então só quem está na conferência que tem acesso. Mas domingo, a partir das 2 horas, ela vai ser liberada ao público. E como que está sendo para você, sua experiência pessoal de participar desse grande movimento, desse grande e importante evento? Está sendo incrível, a gente entende que realmente o avivamento ele começa pela palavra. A gente vê que vale a pena todo o esforço que a gente está fazendo e vidas sendo alcançadas, pessoas sendo tocadas. Essa é a nossa maior recompensa. Está sendo muito gratificante. Temos vivido algo incrível nesses dias. Estou aqui com o pastor Felipe Freitas, ele que é pastor aqui da IBA Barra da Tijuca. Pastor, conta um pouquinho para a gente como que está sendo participar dessa conferência. Está sendo incrível, porque a gente está trazendo ao coração de todo o povo a paixão pelas Escrituras.
o que aconteceu nas reformas protestantes, os grandes avivamentos, tudo isso a gente está querendo trazer ao coração do povo, porque quando um povo se curva às Escrituras, a manifestação do Espírito Santo sobre toda a igreja. Então, nós entendemos que somos o povo do livro, os Bíblias. Nós vamos nos curvar a este livro tão poderoso que mudou séculos, gerações e todos os lugares do mundo. Agora conta um pouquinho sobre a sua palestra. Qual que foi o tema dela? Eu vou falar hoje ainda, vou falar sobre Neemias 8. Porque depois da morte de Salomão em 930, o povo de Israel, Israel foi dividido em 2 reinos. Então houve aquela separação, o cativeiro babilônico. Eu vou trazer um pano de fundo, mas há uma experiência fantástica. Por quê? Quando Neemias e o escriba Esdras, eles leem o livro em praça pública, há um avivamento poderoso acontecendo. Por quê? Porque o principal ponto de Neemias não foi só simplesmente reconstruir os muros. Reconstruir os muros era uma parte importante, tinha a ver com a parte cívica de Israel, mas ainda faltava algo no coração do povo, que era resgatar a autoridade das Escrituras. Então, quando Neemias, o escriba Esdras, eles abrem um livro em praça pública, sabe o que acontece? Gente, acontece um arrependimento, confissão de pecados. O texto diz que eles caem com o rosto em terra na presença de Deus. Eles começam a chorar, chorar, chorar. Só que tem uma coisa mais linda. Eles ficam ao amanhecer, ou seja, em torno de 6 horas da manhã até o meio-dia, lendo o livro em praça pública de pé. Gente, sede. Neemias 8 é o texto áureo da pregação expositiva do Antigo Testamento. O avivamento começa na palavra. E pastor, a gente está aqui agora no Museu da Bíblia. Como que está sendo essa sua experiência de pela primeira vez estar perto de tantas obras importantes? É incrível, porque eu amo sobre as reformas protestantes. Eu não digo que foi uma reforma, porque houve várias reformas. Então aqui a gente está trazendo o que aconteceu com John Wycliffe. A reforma, a primeira tradução, que é quando ele faz lá, da Vulgata para o inglês. Aí depois houve as reformas de John Huss, um homem que foi queimado em praça pública por pregar o evangelho puro e simples. Depois, aqui nós estamos tratando, depois da reforma de John Huss, vem a famosa reforma de Zwinglio, as suas 67 teses. As teses de Zwinglio tem muito a ver com o que a igreja vive hoje. Depois vem a famosa tese de Lutero, as 95 teses. Mas tem uma coisa interessante. No livro Os Mártires, John Fox, ele diz o seguinte: quando John Huss ele é morto em praça pública, ele diz assim: hoje vocês estão assando um ganso, mas em 100 anos haverá um homem que vocês não vão conseguir calar. Ele estava anunciando, 100 anos depois, que iria vir uma voz profética da Reforma Protestante, Martinho Lutero, considerado como o machado de guerra da Reforma Protestante. Eu fico até arrepiado, porque o que nós estamos vivendo aqui é algo intenso, algo lindo. O povo está assim apaixonado pelas Escrituras. Falei bastante, mas é isso. Muito obrigada, pastor, e boa palestra. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Bem Mais TV, que tem sido uma televisão que tem anunciado uma palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço. Mas a conferência Paixão pelas Escrituras da UniAtitude não tem só pregações e palestras, tem muito mais do que isso. São 19 workshops em que os palestrantes vão debater diversos temas teológicos importantes para a atualidade. Aqui, por exemplo, a gente pode ver o pastor Valtair Miranda, que vai falar sobre as chaves para a leitura do Apocalipse de João. A gente tem também o pastor Caio Rios, que vai falar sobre o canon bíblico, como surgiu, a Bíblia que temos é a original e muito mais, como vocês podem ver aqui. A minha palestra está intitulada Chaves para a Leitura do Apocalipse. Chaves para a Leitura do Apocalipse. Ou seja, o que eu vou entregar para as pessoas que estiverem lá comigo será uma série de instrumentos, ferramentas, coisas que as pessoas podem usar para entender o Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro da Bíblia que tem certa dificuldade. Não dá para ler Apocalipse como a gente lê Salmo 23, por exemplo. É preciso um tipo de ferramenta diferente para poder estudar o Apocalipse. Então eu vou entregar para aqueles que estiverem lá algumas dicas de leitura, algumas dicas de interpretação do Apocalipse de João.
O senhor tem como adiantar para a gente pelo menos uma dica de leitura da Bíblia? Eu tenho. Acho que dá para adiantar justamente essa, o fato de que ele é diferente dos demais. A Bíblia é formada por diversos gêneros literários, gêneros. Então você tem um evangelho, você tem uma epístola, você tem uma profecia, você tem uma narrativa, literatura sapiencial e também temos o Apocalipse de João. E não dá para ler Apocalipse como a gente lê uma epístola, não dá para ler Apocalipse como a gente lê um evangelho. Cada gênero literário pede um tipo de ferramenta diferente. É como um alimento, você não come uma sopa como você come um arroz com feijão. São ferramentas diferentes para comer. E o Apocalipse, então, como alimento espiritual para o crente, deve ser degustado, deve ser usado com um tipo determinado de ferramentas relacionadas com o gênero literário dele, que é o Apocalipse. Bem, inicialmente, quando surge o tema liderança, a gente não pode deixar de falar sobre a questão de chefia, né? Que geralmente é o oposto da liderança. A chefia, ela enfoca mais a questão de buscar resultados a qualquer preço, enquanto que a liderança é buscar resultados fazendo com que o seu liderado seja motivado, seja influenciado, seja um apaixonado em trazer esses resultados. Agora nós vamos trazer isso para dentro da Bíblia Sagrada, né? E nós vamos falar sobre alguns princípios bíblicos, né? Como gerar novos líderes, né? Temos que ter essa preocupação constante em gerar novos líderes, descentralizar as atividades dentro da igreja, dentro do ministério, uns para apóstolo, outros para o mestre, outros para o ensino, enfim, vai ser um período gostoso que nós vamos estar compartilhando todos esses princípios. Temos mais uns 3, 4 princípios que nós vamos abordá-los sobre o enfoque da Bíblia Sagrada. Vou falar sobre os desafios teológicos na igreja da modernidade. O desafio que nós estamos enfrentando numa igreja moderna e pós-moderna, né, que nós estamos passando. Eu quero falar um pouco, comunicar um pouco com as pessoas a respeito de como nós podemos enfrentar e também pensarmos e adaptarmos isso à nossa visão como igreja. Eu vou estar hoje fazendo a palestra de pneumatologia, que vou falar um pouquinho sobre a ação do Espírito na vida da igreja. Falando sobre a importância da pessoa do Espírito e a importância das obras do Espírito Santo de Deus. Então, hoje eu vou ter o prazer de falar sobre homilética, né? A gente vai ter um workshop específico aqui, com vários temas, e eu tive a missão de explicar as escrituras, ensinar, para que você possa preparar um sermão de qualidade. Então, está sendo muito lindo. Essa conferência, na verdade, é um sonho que a gente está tornando realidade na igreja. Desde quando eu estava aqui na sede, né? Porque antes de eu ser enviado, eu estava aqui. A gente já tinha um sonho de trazer grandes expositores para cá, grandes teólogos com sermões altíssimo nível. Então, eu tenho certeza que quem está aqui, eu que estou aqui também, estou sendo muito abençoado. Está sendo um momento incrível para todos nós. Pastor Elaine, para a gente fechar, deixa uma mensagem final aí para os casais, ressaltando a importância que tem para os casais o estudo da Bíblia, o aprofundamento da palavra de Deus. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é, faça uma reflexão. De 0 a 10, o quanto que você realmente ama as Escrituras. De que maneira as Escrituras Sagradas, elas têm direcionado, corrigido a sua vida. Então, assim, a minha dica para você é, se você quer ter um relacionamento melhor com seu cônjuge, com seus filhos, com qualquer pessoa, comece se relacionando com Deus e tudo mais Ele fará. Estou aqui com o pastor Felipe Breder agora, ele que também vai palestrar na conferência de hoje. Pastor, fala um pouquinho para a gente sobre o que o senhor vai falar hoje no evento. Muito prazer. Eu vou falar sobre 2 temas. Primeiro, sobre a importância de uma pregação bíblica, que nós precisamos, como igreja, pregar a palavra, as Escrituras, que nós não temos permissão para pregar o que nós sentimos, aquilo que nós desejamos. A nossa principal responsabilidade é pregar o que Deus fala, e Deus fala na Bíblia. E eu vou falar também sobre o poder que a Bíblia tem de transformar os nossos corações e causar uma grande reforma, através da reforma do rei Josias no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis. Vou falar sobre como que eles encontraram a Bíblia, que estava perdida e esquecida, e muitas vezes nós como igreja também esquecemos as Escrituras, não deixamos que ela
tome conta dos nossos corações e como o encontrar as Escrituras trouxe uma grande transformação no reino de Judá. Então, é a importância da Bíblia, que ela é a única capaz de alcançar o coração e trazer verdadeira transformação. E fala um pouquinho para a gente também como que a UniAtitude, que é a Universidade da Igreja Batista Atitude aqui da Barra da Tijuca, conseguiu organizar e trazer esse evento aqui para a igreja, inclusive com a participação pela primeira vez do Museu da Bíblia. Olha, eu estou muito feliz com isso, porque lá na Escola do Discípulo, sou da Escola do Discípulo, né? A nossa visão é de ensinar a Bíblia. Nós somos uma escola bíblica. A gente é EBD, a gente fala, a gente gosta de ensinar a Bíblia. A nossa maior visão é ensinar a Bíblia, formar a espinha dorsal teológica da igreja. Nós sonhamos com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. A gente, infelizmente, vê muitas vezes as igrejas indo para um dos dois lados, ou muito intelectual, mas não chora mais, não tem mais vibração. O outro lado, a gente é muito vibrante, mas não tem escritura, não tem palavra. Nós buscamos esse equilíbrio. Por isso o Ministério de Ensino é tão importante. Eu fiquei muito feliz em ver um evento organizado pelo Ministério de Ensino da igreja, pela Universidade da igreja. A importância, estou muito feliz em ver que está muito cheio, né, da igreja participando em peso, porque nós precisamos ser mais robustos, nós precisamos ser mais sólidos, né? A igreja não pode ser mais um mar com um palmo de profundidade. Nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras. Então, ver um evento tão cheio, tão engajado como está, sendo organizado pela Universidade da Igreja, isso me deixa muito feliz como pastor de ensino. E é a primeira vez que a gente tem uma conferência teológica dessa proporção aqui no Rio de Janeiro. Então, como que o senhor vê para os próximos anos? Vamos ter mais conferências como essas? A ideia é trazer sempre novos palestrantes, com novos temas? Eu creio que sim. Primeiro porque é essencial. Como eu disse, nós precisamos voltar a ser uma igreja robusta e bíblica. E eu tenho percebido que as pessoas estão sedentas por conteúdo robusto. Essa é a experiência que a gente tem tido na Escola do Discípulo. Que os jovens hoje não estão mais tão interessados no artista famoso, no movimento de pular, dançar e cantar na igreja, que graças a Deus a gente tem vivido um tempo em que os nossos jovens e adolescentes eles estão sedentos por ortodoxia, eles estão sedentos por palavra, por robustez. Então é urgente, na verdade, que não só, que graças a Deus a Igreja Batista Atitude já percebeu isso, mas que todas as igrejas comecem a perceber a centralidade que a Bíblia, o ensino teológico tem que ter na vida prática da igreja. Que teologia não é só para um ambiente acadêmico, na verdade a teologia é justamente para a vida prática da comunidade da igreja, né? Então eu vejo como essencial e que, em nome de Jesus, vai continuar e vai continuar crescendo e que vocês podem contar comigo para que isso continue também. Estou aqui com o pastor Caio Rios, ele é pastor da IBA aqui da Barra da Tijuca. Pastor, fala um pouco sobre o tema da sua palestra aqui hoje na conferência. Eu falei sobre a inerrância da palavra, né? A Bíblia ela é inerrante, ela não tem erro. Tudo aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro, não é passível de equívoco. Mas assim, com o passar do tempo, com a chegada do pós-modernismo, muita gente vem tentando relativizar, vem tentando questionar as verdades bíblicas. Eu chamei à tona a atenção sobre a necessidade de se guardar e de se crer que a Bíblia é verdadeira. E de uma forma geral, fala um pouco para a gente qual foi a intenção da IBA em trazer essa conferência aqui, que é a primeira conferência teológica da UniAtitude e dessa proporção no Rio de Janeiro. Bem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ouvir e ouvir a palavra. Na verdade, quando nós trazemos uma conferência teológica, o que a gente está fazendo é estudar a palavra, é nos assentar e ouvir a palavra. Isso gera fé no nosso coração. É importante nós crermos que a vida cristã ela não pode ser conduzida apenas de domingo a domingo sentado no culto da igreja. A gente precisa mergulhar na Bíblia. E quando a gente mergulha na Bíblia, a gente recebe conhecimento que vem do céu. E pastor Caio, qual a expectativa do senhor para a conferência de hoje e também para os próximos anos? Qual o impacto, a transformação que vocês buscam trazer para as famílias que estão aqui hoje acompanhando a conferência? Olha, para mim, a gente está começando uma nova fase da nossa igreja. Uma fase onde nós vamos despertar nas crianças, nos jovens, nos adultos, nos velhos, um amor incondicional pela palavra de Deus. E por isso vai ser uma fase de crescimento. Toda vez que a palavra de Deus ela é amada, ela é estudada, milagres acontecem, a gente vê restauração. Então eu creio que vai vir uma unção profunda, uma unção tremenda sobre a nossa igreja a partir desses dias que estão se começando hoje. Estou aqui com o pastor Luciano Subirá, que também é palestrante na conferência. Pastor, fala um pouquinho sobre o tema da sua palestra. Bom,
Eu vou dar a linha geral antes do tema, porque eu falo duas. Eu vou focar principalmente na ideia e no conceito de macrovisão. Né? Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo tenta distorcer a aplicação das Escrituras, né? Dizendo, olha, pula do pináculo do templo, porque está escrito. Jesus responde, também está escrito. Esse também, ele está mostrando que é o todo das Escrituras que faz sentido, né? A gente tem uma regra que a Bíblia explica a Bíblia. E hoje em dia a gente tem o que eu estou chamando da teologia de um versículo só, de uma página só da Bíblia. Então, minhas duas ênfases, talvez eu trabalhe alguns aspectos doutrinários de graça, de santificação, que são assuntos que estão gerando confusão esses dias, mas a ideia é estabelecer esse princípio, a macrovisão e a gente enxergar o todo. E o que o senhor está achando dessa primeira conferência teológica da UniAtitude? Bom, achei fantástica a ideia, a ênfase, porque é um momento onde a nova geração ela tem perdido muitos valores absolutos, a coisa está ficando cada vez mais líquida, cada vez mais rasa, né? Então, a proposta em si já era fantástica. Quando vi os colegas todos estão ministrando, fiquei também impressionado, capricharam, principalmente no convite dos outros, né? Eu acabei de chegar, ainda não consegui acompanhar, estou curioso demais, né? Mas o testemunho que eu vi até agora e o pouco que eu acompanhei curioso à distância pela rede social, realmente me deixou empolgado com a conferência. E já que o senhor falou aí dos jovens, deixe uma mensagem para eles sobre a importância deles se aprofundarem no estudo das Escrituras. Bom, vamos lá. A moçada, ao longo da história das Escrituras, sempre tem sido nossa força de trabalho, né? Quem vai cavar a sepultura de Ananias e Safira, né? Foram os jovens, é um Josué colado no Moisés, mas os grandes líderes fizeram diferença, eram pessoas de profundidade no relacionamento com Deus, e inevitavelmente a gente precisa reconhecer o mesmo em relação à Bíblia, a palavra de Deus. Então, meu apelo é que a gente mergulhe, entre de cabeça, perca-se menos tempo com entretenimento, com rede social, não estou dizendo para banir tudo, mas perca-se, né, bem menos tempo e invista-se mais nas Escrituras. Isso muda não só a nossa vida pessoal, mas nos faz muito mais úteis para o reino de Deus. Estou aqui com o pastor Jonas Madureira. Pastor, como que está sendo participar dessa grande conferência? Olha, eu fiquei muito surpreso com tudo que eu vi, com o que eu ouvi, mas o que mais me impactou foi a seriedade com que os preletores, né, e toda a equipe tem dado para as Escrituras. Eu acho que hoje a igreja ela precisa dessa consciência de que a Bíblia ela é a autoridade máxima, ela é a força da suficiência, da autoridade que a gente precisa. Então, estou muito feliz de estar participando dessa conferência, de ver a seriedade com as Escrituras, né? Muito joia mesmo. E qual foi o tema da sua palestra? Conta um pouquinho para a gente sobre ela. A gente, num primeiro momento, falou sobre a relação entre Bíblia e conhecimento, né? O conhecimento específico de Deus. Ela é uma palestra preparatória para aquela que a gente vai fazer em seguida, que é a relação entre a Bíblia e o esquecimento dela, né? Então, a gente tentou construir uma reflexão que pudesse, em primeiro lugar, mostrar que a Bíblia é importante não por ela mesma, né? Porque você pode transformar a Bíblia numa espécie de quarta pessoa da Trindade, né? Então ela acaba sendo um outro Deus, né? Dentro do contexto que a gente vive. E a ideia não é essa, a ideia não é a Bíblia ser central como Deus é, mas ela é central porque ela aponta para Deus. Só que a gente pode esquecê-la, não é? Ou seja, a gente pode simplesmente achar que ter a Bíblia aberta no Salmo 91 ou ter a Bíblia na igreja já é suficiente para que a Bíblia seja, para que uma igreja seja bíblica. Mas não é, a igreja não é bíblica porque ela tem a Bíblia. Ela é bíblica porque ela lê a Bíblia, porque ela expõe a Bíblia, porque ela ora a Bíblia, porque ela canta a Bíblia, porque ela discipula com a Bíblia. Então, esse é o universo de reflexão que a gente fez com a primeira e pretende terminar com a segunda fala. E na sua opinião, recuperando esse contato mais intenso com a Bíblia, qual a mudança prática mais impactante que o senhor acredita que pode acontecer na vida das pessoas? Todo o movimento de consciência de si, pensa aí nos movimentos que envolvem não só a antropologia, a sociologia, as ciências políticas, a filosofia, mas talvez a mais importante de todas elas, que é a psicologia. Todos nós hoje sabemos já o quanto ela é importante
e o quanto ela tem sido uma esperança para muitas pessoas que enfrentam as várias dificuldades da vida, desde uma angústia existencial a problemas de depressão, problemas os mais diversos, imagine isso. Não é? No fundo, não é? Sempre a busca é pela consciência de si, pelo autoconhecimento. O problema é que nós entendemos que a Escritura é a única fonte que Deus nos deu, para usar os termos que a gente usou na palestra, o único espelho que Deus nos deu, que a gente pode olhar quem nós somos e termos uma visão real de quem nós somos. Então, se a gente entende que a Bíblia não é só algo que revela Deus para nós mesmos, mas ela revela nós para nós mesmos, então a Bíblia ela é reveladora não só do Deus verdadeiro, mas do nosso eu verdadeiro. E quando nós conhecemos o nosso eu verdadeiro, quais são as implicações práticas disso? A nossa relação com o outro é uma relação equilibrada, porque a gente ama uma esposa pelo que a esposa é e não faz da esposa um Deus. A gente não ama um filho como se fosse um Deus, mas a gente ama um filho como um filho. A gente ama o nosso trabalho não como um Deus, mas como trabalho. Ou seja, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas e conhece o Deus verdadeiro e conhece quem nós realmente somos, todas as coisas encontram equilíbrio. Então, o trabalho não é mais a razão do meu desequilíbrio, uma pessoa não é mais a razão do meu desequilíbrio, o dinheiro não é mais a razão do meu desequilíbrio, mas, pelo contrário, eles são instrumentos, eles são meios, eles não são mais fins. Então, eu entendo que o conhecimento da autoridade das Escrituras, ela põe em equilíbrio todas as áreas da nossa vida emocional, a nossa vida intelectual, a nossa vida afetiva, a nossa vida de relacionamentos. Então, por isso eu entendo que uma pessoa que se curva diante da Bíblia, ela encontrou o primeiro fundamento para viver uma vida equilibrada, para ser uma pessoa equilibrada. Estou aqui com o pastor Josué Valandro Júnior, pastor presidente da IBA, aqui da Barra da Tijuca. Pastor, como que nasceu a ideia desse grande evento? Bem, de uns tempos para cá, a gente percebeu que a igreja não poderia ficar apenas trabalhando um conceito de classes para preparação de obreiros locais. A gente tinha que expandir isso, trabalhar um conceito maior, formar obreiros para a nossa igreja e também ajudar algumas igrejas que talvez não tivessem a mesma facilidade para atrair bons professores, né, mentores, a fim de gerar também obreiros que trabalhassem pelo Brasil afora. Com essa ideia, a gente começou a expandir o nosso querigma, o nosso seminário interno, abrimos para outras pessoas. E aí criamos uma plataforma digital, que é a Uniatitude, que tem vários cursos e várias oportunidades, tanto para a nossa membresia, quanto para qualquer pessoa do mundo que tem a internet. Chegou um ponto que a gente precisava de um despertamento maior para a nossa igreja em relação à Escritura. A gente sentiu que as pessoas já estavam acomodadas, até alguns que vêm de outras igrejas, a não valorizar muito o estudo bíblico, como sendo assim fundamental para a sua caminhada cristã. E aí veio a ideia da gente fazer uma conferência, né, Paixão pelas Escrituras, de forma que as pessoas sejam despertadas e aqueles que ainda não entraram nessa plataforma digital, não atenderam os nossos cursos, que também se despertem. E assim a gente tem uma consciência mais alargada do crente, daquele que se diz crente em Jesus, sobre o que é evangelho, como é que se vive o evangelho e qual a expectativa de Deus em relação a cada um de nós. E como que está sendo aí ver essa conferência acontecendo? Imagino que tenha dado muito trabalho. O senhor vai falar também, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, a conferência, o trabalho que ela dá, no primeiro dia ela já se paga, né? Porque é tanto derramar que a gente está recebendo aqui. Começamos com o reverendo Hernandes Dias Lopes, hoje o Felipe Breder falou para a gente, o pastor Jonas Madureira falou para a gente, o pastor Caio falou, tem outros preletores, né? Saião está aí, o Felipe Freitas. Então, trabalho dá, mas a recompensa é tão grande. E a gente vê, se você passar, você vai ver tanta gente uniformizada trabalhando, a alegria das pessoas de fazer alguma coisa, não em prol de uma causa setorial, né? Porque às vezes você faz uma causa da mulher, uma causa do jovem, uma causa da criança, uma causa do adolescente, mas uma causa agora que abrange todos. É a causa da Escritura, que deve permear todas as faixas etárias e todos os níveis econômicos e sociais. Então eu vejo que a unidade está muito grande de todas as áreas da igreja, porque realmente nós estamos querendo algo a mais aqui na Igreja Atitude.
E eu vejo que tem gente querendo algo a mais no Brasil inteiro. Você vê algumas pessoas que são teólogos assim, que até o linguajar é um pouco rebuscado, e as pessoas estão lendo. Você viu que a conferência ontem à noite, a gente estava tudo lotado no primeiro dia já, uma sexta-feira à noite. As pessoas estão querendo algo a mais. Então a gente está vendo muita unidade e muita alegria. Está valendo a pena. E eu desafio outras igrejas a fazerem conferências assim, voltadas para a teologia, para as escrituras, para o resgate da essência. Vale a pena. E o que a gente pode esperar para o futuro, pastor? Vamos ter uma segunda edição da conferência? Sem sombra de dúvida. E quem sabe a segunda edição não vai ser até fora daqui. Quem sabe a gente não vai conseguir fazer um marketing melhor, uma divulgação melhor, conexões melhores, e a gente que não conseguiu nem lotar o nosso templo, que cabe 4.000 pessoas sentadas, quem sabe a gente, na segunda edição, a gente já consegue ir para alguma coisa além do nosso templo, e também a gente vai para o campo online também, para que pessoas distantes, que têm dificuldade de vir, passagem é cara, hotelaria fica caro, também poderem participar com a gente, e dessa maneira a gente disseminar esse conhecimento que está sendo derramado aqui para muito mais gente. A expectativa é que essa primeira experiência seja apenas um norte para a gente, um ponto de avaliação e desenvolvimento para um alvo bem maior. Eu acho que a gente vai atingir a nação com essa conferência no ano que vem. Tá certo, pastor. Muito obrigada. Parabéns pela equipe, pelo grande evento. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a vocês da Bem Mais TV. Minha gratidão, vocês têm feito diferença, uma TV que tem falado ao coração de tanta gente, com material de qualidade, programação que qualquer pessoa pode assistir, a criança pode, o adolescente pode, o idoso pode, o chefe de família pode, uma programação que você senta na sala, junto à sua avó, e você não passa vergonha. Então, parabéns à Bem Mais TV pelo trabalho lindo que está fazendo, e eu espero em Deus que a Bem Mais TV também aumente os seus horizontes e fale para muito mais gente. Um beijo a todos aí da Bem Mais TV. Está chegando ao fim mais um Bem Mais no ar. A conferência foi um sucesso e a gente espera que você aproveite esse nosso convite para ler um pouco mais, buscar ter mais contato com esse livro tão antigo e tão maravilhoso que é a Bíblia. Eu sou a Carolina Persegoni e a gente se vê numa próxima vez. Tchau!